o Brasil voltou. E é isso que significa o Brasil ter voltado. Vamos falar um pouquinho então do Brasil. E aí é só desgraça. Não poderia ser diferente. Os tucanos que fizeram o L imaginavam algo diferente mesmo? Bom, enquanto o Brasil afunda, o Titanic vai a pique, o governo não para de gastar em todos os sentidos, inclusive com a dona Janja. O Josias, como relógio quebrado, acerta a hora 2 vezes por dia. E essa aqui foi uma dessas horas acertadas. Janja pode fazer o que quiser, desde que pague suas contas. Bom, claro que nós, como cidadãos, e ela sendo figura pública, temos todo o direito também de questionar as escolhas dela, ainda que fossem com o seu próprio dinheiro. O que não dá para fazer o que faz o Márcio, o Rubens Paiva, que diz que toda crítica à Janja é fruto de misoginia e machismo, mas era o primeiro a criticar e cobrar da Michele Bolsonaro um monte de coisa. Aí não. Agora, essa postura libertária de cada um faz o que quer desde que pague, ela é uma visão de mundo. Eu acho equivocada porque o entorno importa. Eu vou dar um exemplo, que não tem nada a ver com a Janja. Eu deixo claro. Todo pai tem o direito de preferir que sua filha vire uma médica e não uma prostituta. Eu sei que algumas feministas vão reclamar porque a mulher pode fazer o que quiser, menos ser dona de casa. Mas as escolhas morais podem e devem ser julgadas pela sociedade, porque nós vivemos em um ambiente social. Então, é óbvio que a gente prefere uma médica a uma quenga. Agora, se a quenga faz isso com a escolha dela, ela é maior de idade, e ela paga as contas dela, realmente a gente não deveria ter como proibi-la de levar tal vida. Agora, parando de falar em quenga e médica e voltando a Janja, o Lula foi atacar as donas de casa. Diz que a Janja, pelo visto, é importante demais para se contentar em ser uma dona de casa. O que ela fazia antes de ser a primeira-dama não está muito claro. Acho que ela... eu não sei se visitadora de presidiário era uma função, era um trabalho, não sei. Mas, enfim, ninguém sabe ao certo. Agora, uma vez mais, é uma afronta às mulheres que escolhem a maternidade e cuidar do lar, o que não há nenhum demérito. Pelo contrário, talvez seja a missão mais nobre que existe no mundo, cuidar dos filhos, da casa, mas eu respeito quem opta por algo diferente. O mundo hoje em dia moderno é difícil, até isso estou lendo um livro do Chesterton, na época dele era um pouco mais comum, hoje é mais difícil. Eu mesmo criei minha filha para ela estudar, trabalhar, ser independente e tudo mais, está tudo certo. E eu vejo muita distinção se ela optar por ser médica, já não aconteceu, por trabalhar no mercado financeiro, que é interessante e desafiador, ou se ela escolhesse ser quenga. Eu não ia ficar feliz ou indiferente. Mas o Lula ofende as mulheres e as feministas não se manifestaram, porque o feminismo não tem nada a ver com mulher e liberdade de escolha da mulher. Tem a ver com esquerdismo. Aliás, as feministas às vezes têm um impasse, né? Porque elas não querem que critique a escolha das quengas, ao mesmo tempo elas condenam a objetificação da mulher. Eu desconheço objetificação maior do que você botar uma mini saia, rodar a bolsa e cobrar pelo seu corpo e pelo prazer que ele proporciona. Isso é muito análogo a um açougue vendendo uma peça de picanha. Queiram ou não as feministas da ala das quengas, digamos assim, porque tem uma disputa dentro dos grupos feministas nesse sentido. Bom, chega de Janja, porque as piadas vão piorando. Falácia, escreve o UOL.
Brasileiro paga muito imposto? Pesquisadores dizem que não. Quem são esses pesquisadores? Do que vivem? Onde dormem? O que comem? Ninguém sabe. Mas o Brasil, que tem impostos escandinavos para serviços africanos, descobrimos agora que o brasileiro, que trabalha até maio só para pagar impostos, ele não paga muito imposto. E olha que é a fundo perdido, porque ele paga supostamente por segurança, mas ele precisa ter segurança particular no condomínio. Ele paga por saúde, mas ele precisa ter um seguro de saúde ou ir no hospital privado, como fazem todos os petistas quando ficam doentes. Vão no Einstein ou no Sírio-Libanês, os petistas da cúpula, que fique claro, não os que são enganados por esses. Eles pagam tudo dobrado, os pagadores de impostos brasileiros. Então, veja o nível de desaforo que o sujeito é obrigado a submeter. Ele rala até maio para pagar imposto, para corrupto, a fundo perdido, paga tudo dobrado depois, e ainda tem que abrir o UOL e ler que não, ele não paga muito imposto, isso é mito, mito bolsonarista. Durma com um barulho desses. E aí depois reclama que a popularidade está ladeira abaixo, né? Em busca de popularidade, Lula quer mostrar o que o governo tem feito. Ótima decisão. Não é culpa do Sidônio. Deixa o Sidônio mostrar o que o governo tem feito. É exatamente essa estratégia, Lula. A oposição agradece. Porque, obviamente, como eu já cansei de dizer, esse governo não tem um problema de comunicação, coisa alguma. Isso é mito. Aí sim, global. Esse é um governo que tem um problema de essência. Se você pegar esterco e embalar com papel celofane, folheado a ouro, vai continuar fedendo. E quando você abrir, vai ver a merda que você tem. Então, é mentira que dá para lapidar essa porcaria aí ou mostrar o que vem sendo feito, o que é só desvio de recurso, gasto exorbitante com a Janja e um monte de porcaria que vão ver algumas. Então, tudo isso é BS, bullshit, né? Baboseira. Mas no evento marqueteiro eleitoral que o Lula fez, o Sidônio, incomodado, trouxe junto para a lama todos os demais ministros, concordando comigo, não é um problema de comunicação só, pô, vocês todos têm culpa. E o Lula fez o que sabe fazer melhor, mentiu. Ainda disse que tirou 24 milhões de pessoas da miséria, que cabe num estádio para ver o Corinthians. Que estádio é esse que cabem 24 milhões de pessoas que eu não conheço? Deveria estar no Guinness. Eu não encontrei. Mas o Lula, não é que ele é reincidente nesse tipo de coisa. Ele não sabe fazer outra coisa. E ele já confessou que ele vive disso. Para o Lerner, Jaime Lerner, anos atrás, ele disse: nós inventávamos números, e inclusive ele inventa os mesmos números. Falou, a gente repetia 20 e tantos milhões de crianças passando fome na rua. Porra, a gente ia ter que esbarrar por uma em cada esquina, né? A gente inventa os números. Então o Lula continua o mesmo. Ele não mudou nada. O que nos leva a perguntar com todo direito: o que tinham os tucanos que fizeram L na cabeça? E a gente sabe a resposta: esterco, ainda que embalado a papel celofane. Porque eles são muito refinados e comem de garfo de prata, talher de prata, os tucanos. Com popularidade em baixa, Lula não cumpre promessas e faz anúncio de ações já divulgadas. Olha, o Leandro Ruschel deu uma boa dica para o Globo. Roupa suja se lava em casa. Será que não bateu o Pix? Pô, a Globo não tem o que reclamar. Cresceu 8% o faturamento dela ano passado, faturou 16 bilhões e lucrou quase 2 bilhões. A turma que fica cantando a bancarrota da Globo está também muito precipitada. Os caras estão cada vez mais ricos. Ainda que, como dinheiro não é tudo na vida, a gente questione, né? Como eles conseguem dormir, esses irmãos Marinho? Consciência não pesa não, Zé? Hein, João Roberto?
Nada. Deveria. Nesse país, onde volta a corrupção em peso e a política, aos poucos, vai migrando novamente para a página de polícia, só não faz no ritmo que deveria, porque a própria Polícia Federal está mais ocupada em perseguir a direita e a mídia não faz mais o mesmo trabalho investigativo. Mas, preso com dinheiro na cueca, lembra? Ganha contrato com o Ministério da Saúde. O Brasil voltou. E é isso que significa o Brasil ter voltado. Aí, nesse contexto, o imitador de focas lança sua candidatura, que ninguém levou a sério nem por um segundo. Todo mundo olhou e falou: está com algum projeto novo e está querendo fazer marketing oportunista. Ele começa dizendo que a escolha dele não é por vaidade, só aí a gente já tem dor na barriga de tanta gargalhada, né? O sujeito mais narcisista que existe, num nível psicopatia. Então, como disse o André Marcília, né? Ou ele está fazendo piada com coisa séria, ou a piada é ele realmente ser candidato, e aí o Brasil não merece essa piada. Mas eu vou discordar só de um ponto do meu ilustre colega de defesa das liberdades, André Marcília. Não existe nenhuma candidatura no Brasil, nem a do imitador de focas, que a gente possa ficar chocado. Não existe. Por quê? Porque o Lula é o presidente. Então, nesse aspecto, o fulano de tal, o Tiririca é candidato. O Titica é candidato. O Lula é o presidente, meu amigo. E você está dizendo que é uma piada qualquer outro nome entre 211 milhões de brasileiros ser candidato? Qualquer um tem o direito, porque o Lula é o presidente. Então eu não entendo quem fica, de alguma forma, chocado com qualquer nome que seja, ainda que seja o nome da tal Andressa Urach. Eu não sei direito quem é, me parece ser aquela Kenga que bota o filho para filmar ela fazendo sexo com as pessoas, é isso? Eu não sei, eu não conheço essa pessoa. Mas essa notícia foi recebida com certo choque. E, de novo, por que a Andressa não pode ser candidata num país em que o Lula é presidente? Se Deus está morto, tudo é permitido. Já tinha dito Dostoiévski antecipando o Lula presidente. Tudo é permitido. Até mesmo esse grau de promiscuidade, não das Kengas ou da mulher que bota o filho para gravar ela fazendo sexo, mas dos três poderes. Lula quer Barroso em próximas viagens internacionais para ampliar aliança entre os poderes. E o Alcolumbre diz que tem que focar no aumento da harmonia entre os poderes. Independência não, harmonia. O Barroso, vamos lembrar, claro, né, vocês sabem, é aquele que se vangloriou. Num convescote de comunistas da Uni, nós derrotamos o bolsonarismo. Então eles estão querendo mais harmonia ainda. Mais harmonia que isso, só se o Barroso, Lula e Alcolumbre chamarem a Andressa Urach para participar do Bacanal.